A edição do MD de hoje com um assunto sério e necessário. A violência contra a mulher, infelizmente, ainda é uma realidade constante e cruel. Para ter uma ideia, só no primeiro semestre desse ano, 16 feminicídios foram registrados aqui na Paraíba. A campanha conhecida como Agosto Lilás nasceu em 2016 com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar, conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Além disso, também a importância de divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os canais de denúncia. Vamos entender melhor esse assunto? Hora do quadro Seu Direito. Para conversar com a gente, para falar sobre esse assunto, um alerta que inclusive vale para qualquer época do ano, mas que a gente reforça nesse mês de agosto. Aqui no estúdio eu recebo a capitã Suelen Simões, que é comandante da Patrulha Maria da Penha aqui em João Pessoa. Então, bom dia, comandante, seja bem-vinda, viu? Bom dia, obrigada. Vamos então, você que está em casa, você pode e deve participar do quadro Seu Direito. Tem dúvidas? Quer trazer algum relato, mesmo que você não se identifique, manda aí para o nosso WhatsApp, é o 991050400. Vou até te mostrar que o celular do Mulher Demais fica aqui, ó, comigo. Então, vou vendo os questionamentos em tempo real. Você manda aí para mim no 991050400. Então, antes de qualquer coisa, acho importante a gente saber e explicar para o pessoal de casa que tipos de conduta caracterizam a violência contra a mulher. Explica pra gente, por favor. A Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de violência que a mulher pode sofrer e que todas elas são cabíveis de solicitação de medida protetiva de urgência. É a violência psicológica, violência moral, violência física, sexual e patrimonial. Então, mesmo aquele xingamento que não foi acompanhado de uma violência física, ele é cabível, sim, de denúncia e de solicitação de medida protetiva de urgência, que é o principal instrumento da lei para proteger a mulher. Entendi. Claro que eu acho que o maior medo, né, o maior receio é de chegar a acontecer uma agressão física que pode também chegar numa forma mais grave, como o feminicídio. Mas existem sinais de alerta, né, para essa mulher. Como é que a gente pode acender esses sinais? Sim, sempre a violência física, essa externalização da violência física, ela vem precedida desses outros tipos de violência. Ela inicia com a violência psicológica, com o controle quanto mais, com aquele excessivo ciúme, com a violência patrimonial, ele quebra seu celular, ele confisca o cartão do banco, ele comete um tipo de violência desse, e aí a mulher entra nesse ciclo da violência, onde às vezes ela não se percebe, e até que chega no extremo da violência física ou o mais extremo de todos, como o feminicídio. Mas, antes de chegar a esse ponto, existem outros sinais que, se a mulher observar, é importante que denuncie, solicite uma medida protetiva de urgência e rompa esse ciclo da violência. Sem dúvida, eu acredito que denunciar é um passo muito importante, mas que ainda existe também receio, né? Dessa mulher de alguma forma não ser acolhida ou de realmente não criar essa barreira para que esse agressor, esse abusador chegue até ela. De que forma aqui na Paraíba esses canais têm garantido, né, essa segurança? Sim. A própria Lei Maria da Penha, ela institui vários serviços especializados que estão em pleno funcionamento aqui na Paraíba. E as mulheres que passam por esses serviços, elas não sofrem feminicídio. Os dados que a gente tem é que as mulheres vítimas de feminicídio, elas não acessaram esses serviços. Então, a nossa principal barreira é que a mulher acesse esse serviço. Se ela ainda não está na situação de denunciar, ela não se sente bem, ela não quer fazer a denúncia, nós temos serviço de acolhimento, onde ela pode buscar uma orientação jurídica, psicológica, apoio psicológico, para que ela consiga se fortalecer para romper esse ciclo de violência, exemplo dos centros de referência. Mas a rede especializada também de proteção é muito eficiente. E todas as mulheres que passam por essa rede, elas não são vítimas de feminicídio. Inclusive, um dado importante é que, para solicitar a medida protetiva de urgência, ela não precisa denunciar o agressor, a agressora.
não precisa fazer a denúncia criminal. Ela pode apenas solicitar a medida protetiva, que ela vai se proteger e não necessariamente precisa denunciar o agressor. Entendi. Muitas vezes, eu acredito que na maioria dos casos, o agressor está dentro do convívio dessa mulher, né? No contexto familiar, muitas vezes é o companheiro, é o esposo. E tem uma questão de vínculo afetivo, né? Então, muitas vezes, esses sinais, de alguma forma, são silenciados, né? Como é que faz para romper, primeiro, esse ciclo de violência, entendendo que é uma violência, mas, ao mesmo tempo, de perceber os sinais, mesmo sabendo que ali é uma pessoa do seu convívio, muitas vezes o esposo, às vezes o pai, né? Como? De que forma? Nenhuma mulher rompe o ciclo da violência sozinha. Ela precisa de uma rede de apoio. Então, um ponto muito importante é, enquanto sociedade, a gente se envolver. A gente meter, sim, a nossa colher. A gente ser apoio para aquela amiga, para aquela parente que está precisando, que não está se percebendo no ciclo, que às vezes a mulher não se percebe. Você que está de fora percebe e ela não. Então, a gente ser rede de apoio para que essa mulher consiga romper esse ciclo, porque ela não vai conseguir sozinha. E para aquela mulher que não tem esse apoio, não tem vínculos, às vezes o próprio relacionamento veio destruindo os vínculos que ela tinha, familiares, de amizade. A gente tem a rede, na Paraíba tem o centro de referência, temos a Patrulha Maria da Penha, delegacias especializadas, toda uma rede de proteção que ela pode buscar e que pode auxiliar ela nesse rompimento do ciclo da violência. Muito bem. Uma telespectadora aqui pediu para não ser identificada, né? Ela fala o seguinte, em relação à violência moral, eu tenho dúvidas. Será que a especialista pode citar alguns exemplos, por favor, para a gente poder deixar na prática, né? Entender o que acontece? É aquele agressor que ele difama a vítima, agressor ou agressora. Ele difama a vítima, ele atribui a ela condutas que ferem a moral dela, que ela tenha cometido ou não, não importa, mas assim, ele procura abalar a moral dela e falar condutas que às vezes ela nem mesmo praticou. Essa é a violência moral, xingamentos, palavrões, que firam a moral da mulher. Então, de alguma forma, diminui a moral dessa mulher. Por isso o nome violência moral. Isso. É muito comum de acontecer? Ou é tipo assim, um caminho para outros tipos de violência? Olha, muitas vítimas, elas sofrem praticamente todos os tipos de violência simultaneamente. Mas sim, inicialmente, os primeiros sinais são da violência moral e da psicológica. Entendi. Vamos seguir aqui conversando, né? Você aí que está em casa pode, assim como a nossa telespectadora fez, participar do nosso bate-papo aqui, o 991050400. Falando sobre a questão de crime propriamente dito. Quando é que configura crime, de acordo com tudo isso que a gente falou e esses relatos? Olha, a Lei Maria da Penha, ela tem um caráter muito educativo. E o principal instrumento dela, como eu disse, é a medida protetiva de urgência. Mas depois da expedição dessa medida, o descumprimento dela é um crime. Então, a partir do momento que o agressor ou a agressora descumprir essa medida, está cometendo crime e vai ser preso em flagrante. Entendi. Algumas pessoas aqui falando no WhatsApp sobre a questão da fragilidade da lei, de alguma forma, né? Falando sobre, muitas vezes, essa lei favorece o agressor e muitas vezes as pessoas não querem se meter por causa disso. Tem várias mudanças, né? Inclusive, esse mês de agosto, a Lei Maria da Penha completou 17 anos, né? Se a gente pudesse trazer relatos e mudanças que aconteceram ao longo desse período, né? 17 anos é um tempo bem considerável. Como é que a gente pode também trazer essa informação? Olha, a fragilidade da lei é um assunto que as pessoas falam muito, mas a gente vê que ela tem eficiência. Como eu falei, as mulheres que têm sido vítimas de feminicídio no nosso estado, elas não chegaram a passar pelos serviços especializados. Mas os serviços instituídos pela lei, eles são muito eficientes. E, assim, um dos argumentos para citar a fragilidade da lei é que a medida protetiva, ela é só um papel, mas não é. O nosso serviço, a Patrulha Maria da Penha, ele é um serviço especializado e com a única finalidade de fiscalizar o cumprimento dessa medida protetiva. Então, a mulher que tem a medida e aceita ser assistida pelo programa, ela vai ter um acesso a um plantão 24 horas para o caso de o agressor descumprir a medida. Ela entra numa rota de monitoramento, os endereços indicados por ela, onde ela precisa de proteção, vão receber uma ronda. Então, tudo isso faz parte de políticas instituídas pela lei que tem, sim, muita eficiência. O que a gente precisa é fazer essas mulheres que estão em situação de violência chegar
chegar nesses serviços especializados. E manter também, né? Minha mãe trabalha na justiça e volta e meia ela fala, né, sobre alguns casos que chegam, essa mulher pede a medida protetiva e aí volta para aquela questão do vínculo afetivo e diz assim, não, ele mudou, a partir de agora vai ser diferente. E vira uma grande recorrência, né, Suelen? Isso. Então precisa realmente, assim, abrir os olhos para esse tipo de situação. O Daniel de Campina Grande trouxe aqui também um relato para a gente, pediu para que eu passasse aqui para comandante, né, sobre essa problemática em relação à violência contra as mulheres, se tem relação com dois pilares importantes, como a educação e a valorização da própria mulher. Com certeza, né? É um assunto bem polêmico, né? A raiz do problema sempre é polêmico, envolve o machismo, a nossa sociedade é muito machista e muitas formas de se relacionar ainda tem essa posse, a mulher como uma posse. E daí vem essa raiz desse problema da violência, de quando a mulher deseja se posicionar com relação a alguma coisa, ou deseja mesmo encerrar esse relacionamento, e quando ela é tida naquele relacionamento como uma posse, então vem essa indignação, esse não aceite por parte do agressor que geram as violências. Sem dúvida. Acho importante aqui também a gente frisar os canais de denúncia, né? Inclusive o Sistema Correio, a TV Correio especialmente, tem uma campanha, inclusive é uma campanha perene, permanente, não é somente em uma época do ano, vale para qualquer época do ano, que é a campanha chamada Não Me Calo, que também reforça a importância da divulgação mesmo desses canais de denúncia, que muitas vezes nem as próprias mulheres têm conhecimento, né, Sim. comandante? Então, que canais principais são esses? Tem como fazer de forma anônima? A sociedade tem papel nisso também? Sim, fundamental, inclusive. No momento que a violência está ocorrendo agora, o número é 190. Aciona a polícia militar para uma viatura ir até o local. Mas não aconteceu agora, aconteceu ontem à noite, foi seu vizinho que você escutou. A Polícia Civil tem um canal de denúncia 197, tanto funciona como número como online. É um espaço de denúncia que pode ser anônima, caso a pessoa deseje, e ela denuncia, olha, aqui a minha vizinha, por exemplo, sofre reiteradas violências, a gente escuta daqui, e a Polícia Civil vai abrir um processo investigativo a respeito do caso e vai apurar o que é que está acontecendo. Muito bem. Então, 197, 190 e 180? Também, 180 também. Então, agradeço sua participação, viu? Parabéns à Patrulha Maria da Penha pelo combate à violência contra a mulher. A gente segue nessa luta e é uma luta de homens e mulheres, né? Exatamente. É uma luta de toda a sociedade. Então, obrigada e até a próxima, Eu que agradeço. Viu? Obrigada, muito bem. Vamos mudar de assunto?